Olá, o portal Tempo Online, o jornal O Tempo, fazem entrevistas ao longo dessa semana e até a semana que vem com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E quem é o nosso convidado de hoje, quem é a nossa convidada é Vanessa Portugal, que tenta pela terceira vez assumir o executivo da capital mineira. Vanessa, que é do PSTU e é servidora da rede de educação, de ensino, não é isso, Vanessa? Sim. Prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu pelo convite. Você, internauta que acompanha esse bate-papo, pode enviar sua pergunta para a candidata que ela vai responder ao vivo. Quem também participa dessa conversa com a gente é Letícia Silva, do portal O Tempo Online. Vanessa, como eu disse, é a terceira vez que você tenta se eleger prefeita de Belo Horizonte, já tentou se eleger governadora por 2 vezes, né? E uma a vice desde 2002, sua primeira eleição. O que te move por essa luta de a cada 2 anos representar o PSTU aí na urna eletrônica aí, né, em Minas Gerais? É o mesmo que me move entre as eleições. O PSTU é um partido que tem uma vida cotidiana durante todo o período do ano, né? Nas lutas dos trabalhadores, em luta de prol da educação, de moradia, de melhores condições de trabalho, de salário, de saúde. E essa é a mesma motivação pelo qual eu disputo as eleições. Não dá para me lutar o ano inteiro exigindo dos governos que apliquem os recursos dos impostos da população naquilo que a população precisa e na época da eleição não entrar nessa disputa com essas propostas, que inverta a prioridade e que se aplique aonde a população precisa. Olha, você se tornou ao longo dessa década uma pessoa conhecida do Belo Horizontino e que poderia ter uma eleição relativamente tranquila para vereador ou deputado estadual. Por que você não tenta? Por que só o executivo? Até o momento tem sido uma opção do partido que a gente tente o executivo. Pode ser que numa outra eleição a gente mude a ideia. Mas nós queremos discutir um plano global para a cidade, o executivo é a melhor alternativa para fazer essa discussão. E é claro que nós queremos eleger deputados, vereadores, mas nós queremos eleger mantendo os nossos princípios e sem receber dinheiro das grandes empresas, porque nós entendemos que esse financiamento privado de campanha das grandes empresas é a porta de entrada da corrupção que assola o nosso país e do controle do Estado por grandes grupos econômicos, o que impede que haja uma administração voltada para a maioria dos trabalhadores. Vanessa, a gente percebe que em algumas dessas candidaturas menores, em termos até de coligação, de estrutura, existe uma prevalência, ou seja, um maior interesse até em divulgar o partido do que o próprio candidato. Ou seja, é fundamental que o partido tenha aquele candidato para uma divulgação institucional. Esse é o caso de você com o PSTU ou não? Olha, nós queremos divulgar o partido e queremos divulgar a imagem das pessoas que se candidatam, mas o nosso centro é divulgar as ideias pelas quais nós lutamos. Nós acreditamos que é possível, de fato, mudar a sociedade, que nós vivemos uma cidade muito rica, que é preciso que a população tenha acesso a essa riqueza. E o que nós queremos nas eleições é convencer as pessoas disso e que elas estejam junto conosco nessa luta para mudar a nossa realidade. Você escolheria, dentre as suas propostas, uma que você sendo eleita agora no dia 7, que você faria questão de deixar como legado para a cidade? A inversão de prioridades. Belo Horizonte é uma cidade, como eu disse antes, muito rica. E essa riqueza vem dos impostos que a maioria da população paga. Nós pagamos um IPTU altíssimo, as pequenas empresas pagam o ISSQN altíssimo nessa cidade, mas a contrapartida é que esses recursos não são investidos em educação, saúde. 44% de tudo que a cidade arrecada vai para a terceirização de serviços, pagamento de serviços da dívida e transferências para organizações sem fins lucrativos. Então, a nossa marca é inverter a prioridade, cobrar impostos de quem tem dinheiro para pagar e investir esses recursos aonde a maioria da população precisa. Letícia, pergunta do internauta. O Adelson Silva, daqui de Belo Horizonte, está perguntando que tipo de política que a senhora pretende em relação ao mau atendimento nos postos de saúde. Então, assim, de uma forma geral, o público está reclamando desse problema no atendimento à saúde. Na verdade, a saúde foi levantada como principal problema pela população belo-horizontina. E tem razão de ser.
uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, com mais de 2,5 milhões de habitantes, tem apenas 8 unidades de pronto atendimento, 8 UPAs. Então, na verdade, não tem condição de atender às necessidades da população. O que nós entendemos? Primeiro, precisa investir em concurso público para a contratação de servidores, na carreira dos servidores, para que eles fiquem na saúde pública. O médico tem que entrar e ficar, e para isso ele tem que ser incentivado. Precisa construir mais unidades de saúde, precisa municipalizar os recursos da saúde, que hoje boa parte vai para a iniciativa privada. Só que para isso precisa de dinheiro. É por isso que a gente diz que tem que inverter as prioridades. Né? Tem que ter um investimento massivo na saúde e ter prioridade nisso. Eu gosto de dar um exemplo, porque talvez seja um exemplo emblemático. Né? A obra da Savassi, que é uma bela obra, custou 12 milhões de reais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, uma UPA, do modelo da UPA de Venda Nova, fica em 1,5 milhão. Ou seja, a obra da Savassi daria para construir 9 UPAs. Numa cidade que tem 8. Então, daria para dobrar se a saúde, de fato, fosse prioridade. E falando nisso, Vanessa, vocês que representam partidos mais à esquerda, tradicionalmente dizendo, criticam muito esse processo que vocês apontam de privatização de sistemas públicos. O atual prefeito Márcio Lacerda, candidato à reeleição, está aí lançando parcerias público-privadas na área da saúde e também na área de educação. O que você acha disso? Eu acho que isso é uma forma de desvio de recursos públicos para garantir o lucro de empresários. Vou dar um exemplo clássico. O empresário vai pegar uma empresa, um consórcio que ganhou a licitação, um consórcio comandado pela Odebrecht, vai construir uma escola pública. Esse dinheiro vai vir do BNDES, que é um banco público. Essa empresa vai construir a escola e ela vai receber da prefeitura, dos cofres públicos, dinheiro que garanta o pagamento do empréstimo que ela pegou, os juros que o BNDES vai cobrar, que no caso para a empresa vão ser baixos juros, mas vai garantir, e vai garantir ainda o pagamento dos serviços. E com uma implicação: a manutenção da escola, os serviços de limpeza, segurança, tem prioridade dessa empresa por 20 anos, independente da competência com qual ela preste o serviço ou não. A população vai perder 2 vezes. Vai perder. Você acha que o atendimento não melhora? Na sala de aula, no atendimento da saúde? Eu tenho certeza que o atendimento não melhora. Eu te garanto o seguinte: na hora que estragar um banheiro na escola, que a diretora não puder ir atrás de uma empresa que faça o serviço mais rápido, que fique condicionado àquela empresa ter que ir consertar e que ela vai ter o serviço garantido, eu tenho certeza que ela não vai ter pressa em fazer. É um capitalismo sem concorrência e sem risco, porque ele pega o dinheiro público, aplica e tem garantido o lucro, a manutenção do empréstimo e prioridade no serviço. Outra questão que vocês têm salientado também, ao que me consta, é mostrar o que tem de igual entre os 2 principais candidatos em Belo Horizonte. Na opinião sua, Lacerda e Patrus são mais parecidos do que eles demonstram ser? Essa não é a minha opinião, é a opinião deles. O PT, o PSB e o PSDB governaram Belo Horizonte juntos por 4 anos. Né? Houve uma dissidência, aliás, chegaram à conclusão que teriam o mesmo candidato. Houve uma dissidência dias antes da inscrição da candidatura. Então, não sou eu que estou dizendo, foram eles que disseram. Ao fazerem uma parceria e um programa único para eleger o Márcio Lacerda, foram eles que disseram isso. Né? A posição pela parceria público-privada é defendido pelo PT hoje, assim como é defendido pelo PSDB. Né? O financiamento privado de campanha é utilizado pelos 2 candidatos e, portanto, o comprometimento com as grandes empresas. Aliás, se pegar a lista de quem patrocina um e quem patrocina o outro, nós vamos perceber que são praticamente os mesmos doadores que doam para um e doam para outro. Então, não sou eu que estou dizendo. Né? Você, eu acredito que esteja fazendo uma campanha modesta, você disse que são 50 mil a expectativa de despesa? É a previsão. Isso. O mais provável é que a gente gaste menos. Quer dizer, então, que se um banco, uma empreiteira ou uma empresa de transporte público quiser doar para sua campanha, você não aceita? Não. Não, porque ninguém faz doações sem ter interesse em cobrar depois. E nós não somos ingênuos de achar que nós vamos enganar os banqueiros desse país ou os grandes empresários desse país. Né?
Na verdade, as grandes empresas fazem investimento nas candidaturas para que, se elegerem os seus candidatos, possam depois ganhar obras na prefeitura e levar uma parte significativa dos recursos que a população paga nos impostos. E como é que, descreve para a gente um pouco, como é que é fazer campanha, tentar chegar à casa das pessoas com essas restrições, com esse estoicismo de fazer política? Como é que é isso? É difícil, não é que é uma tarefa fácil, mas é possível. É possível porque nós temos ao nosso lado uma coerência muito grande. Como você mesmo já disse, é a terceira vez que eu me candidato à prefeitura. E a população vem nos conhecendo cada vez mais, não só a mim, mas as ideias do partido, as ideias que eu defendo, e as pessoas percebem que tem coerência nelas, né? Ao longo desses anos nós temos mantido a nossa coerência, e não é só no período eleitoral, também entre as eleições, na forma como nós nos postamos na nossa vida, nos comportamos na nossa vida cotidiana. Entendi. Letícia? O Márcio Araújo, também de Belo Horizonte, pergunta se a senhora tem algum projeto para tirar os mendigos e os moradores de rua das ruas. Aqui são dois elementos. O primeiro deles é, de fato, um atendimento emergencial, né, com equipes de assistência social que monitorem, acompanhem, que mobilizem os moradores de rua, no sentido de trazê-los para casas-abrigo e casas de proteção, que sejam mais do que galpões onde eles possam passar a noite, né? Sejam casas de acolhimento de fato. Essa é uma medida emergencial importante. Agora, é preciso que a prefeitura atue para diminuir as desigualdades sociais, porque também a gente tem que atacar o problema que faz com que as pessoas vão às ruas, né? E aí tem o investimento em habitação, né? Belo Horizonte tem um déficit habitacional, quer dizer, a região metropolitana de superior a 115 mil famílias, é preciso atacar esse problema. Investimento em saúde, né? Parte dos moradores de rua são dependentes químicos ou pessoas com problemas mentais, e há uma inexistência de instrumentos públicos de saúde para atender as pessoas com esses problemas, né? E também de educação. É preciso ter uma perspectiva de educação pública para atender a população jovem da cidade. Vanessa, voltando a falar dessa dificuldade em chegar até as pessoas, é importante explicar para o internauta, para o eleitor, que uma luta da Vanessa especificamente que ela encabeça é participação em debates de televisão, nas emissoras de rede aberta. Porque elas têm uma autorização da Justiça Eleitoral de não convidar candidatos cujos partidos não têm representante na Câmara Federal. Aí eu pergunto, estrategicamente, o PSTU pensa em fazer um deputado federal para eliminar de vez, ser como a melhor forma para participar desses debates? Ou você pretende continuar nessa luta, enviando cartas e, enfim, mostrando para as pessoas que você deve estar lá nas emissoras, debatendo com seus adversários? Uma coisa não elimina a outra. Né? Primeiro, nós achamos que não somos só nós, que a população tem o direito de conhecer todos os candidatos em condição de igualdade. Não pode ser que a gente defenda e proteja um sistema que seja para manter quem já está no poder. Né? É um problema democrático com os candidatos e com a população. Então, essa luta nós vamos continuar sempre. Mesmo que nós venhamos a ter a condição estabelecida, né, que garanta, nós vamos lutar para os outros, porque é uma questão democrática. Agora, uma coisa não exclui a outra, né? Nós queremos eleger um deputado, nós queremos eleger um vereador, mas nós queremos fazer sem nos corromper. Sem nos corromper. E nós vamos perseguir essa eleição dessa forma. Não achamos que é possível gastar 1 milhão para eleger um vereador em Belo Horizonte, como alguns vão gastar. Isso não é racional. Né? Isso significa que depois, se eleito, esse 1 milhão vai sair dos cofres públicos, a população vai pagar a conta, e desse jeito nós não topamos. Entendi. Vanessa, você como servidora da educação, que análise que faz da situação de ensino na capital mineira hoje? E qual é o grau de simpatia, enquanto futura gestora pública, que você tem da escola plural? Olha só, nem a escola plural e nem a escola que tem hoje, que na verdade não mudou os princípios básicos da escola plural, mudou apenas o nome, né? Há uma verdade, como a população ela rejeitou o que recebeu o nome de escola plural,
mudaram o nome sem mudar os princípios básicos. Mas nem a escola plural, nem a escola que tem hoje atende às necessidades das crianças e dos jovens das cidades. Eu vou dizer por quê, porque faltam investimentos. A lei orgânica do município diz que tem que investir 30% do total da receita líquida de Belo Horizonte. É investido apenas 18%. Isso significa que somente em 2012, 750 milhões vão deixar de ser investidos na educação. Qual que é a consequência disso? É que tem sido feita uma expansão lenta do atendimento, mais uma expansão que está se tirando na qualidade para expandir. Que foi a mesma coisa que foi feito quando foi implementada a escola plural. O que isso significa? Hoje, a carreira dos professores está congelada, então os trabalhadores que trabalham com as crianças de 0 a 6 anos, ao se formarem na faculdade, saem da rede pública, o que é um ataque à qualidade da educação. Os trabalhadores não têm tempo de planejamento, porque faltam trabalhadores dentro da escola, isso é um ataque à qualidade da educação. O número de estudantes por turma é muito alto, isso também é um ataque na qualidade da educação. E o que eles chamam de escola integrada é uma vergonha, porque é um segundo tempo que a criança passa na escola, mas sem espaço físico adequado, né? As crianças passam esse segundo tempo andando pela cidade. As crianças que ficam na escola integrada de manhã, chegam na escola à tarde e dormem, porque elas estão cansadas por ter andado quase que a manhã inteira debaixo do sol, de uma praça para outra, porque não tem um espaço físico adequado para atendê-las. Então, o que nós acreditamos? É preciso ter um investimento massivo na educação, para que possa, sim, ter expansão. É um absurdo que só 20% das crianças de 0 a 6 anos estejam na escola, mas tem que ter expansão com qualidade. Outro tema polêmico é o transporte público. Você segue favorável à estatização total do sistema? E como que isso pode ser feito? As pessoas perderam a noção de que o transporte público, ele é um dever do Estado. Nós, na verdade, ao pagarmos o imposto, pagamos por esse serviço. Quando nós pagamos a passagem de ônibus ou de metrô, nós estamos pagando pela segunda vez o serviço que nós já pagamos no imposto. Porque ele é um serviço obrigatório do Estado, que foi privatizado em Belo Horizonte há muitos anos. O que acontece? Isso faz com que a passagem seja caríssima, porque tem no contrato de concessão do serviço para as empresas, tem uma margem de lucro garantido para elas, faz com que a passagem seja cara, faz com que não exista passe livre na cidade, nem para estudantes, nem para desempregados. O meio passe que foi aprovado é uma vergonha, né? O ano passado foram 1.200 estudantes que foram atendidos e agora não vai chegar nem a 10 mil estudantes, e esse mesmo só para ir trabalhar. Os estudantes e os desempregados não têm renda, então eles não podem pagar por um serviço que é obrigação do Estado. Por isso a gente continua defendendo a estatização. E é possível ser feito. Aliás, em Belo Horizonte é muito possível, porque se houver uma fiscalização decente do serviço prestado pelas empresas de transporte, possivelmente os contratos serão rompidos, porque elas não cumprem com as normas básicas que estão no contrato. Agora, o transporte, é importante ser dito que nós vivemos ainda a tragédia da não expansão do metrô, né? E agora estão dizendo que vão expandir. Aliás, um oportunismo eleitoral enorme, né? Puseram uma máquina para fazer o estudo do subsolo na Praça 7 em setembro, com a eleição em outubro, mas com parceria público-privada. Vanessa, você foi incluída numa lista da LGBT, Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais, como uma das 16 candidatas em Minas esse ano. Primeiro, saber se isso incomodou você ou não e qual é a proposta sua para minorias de gênero, minorias raciais. O que teria me incomodado? Não, essa inclusão, se isso, essa exposição, se isso incomodou você ou não. Não, na verdade, a lista é uma lista de apoiadores, certo? E eu sou uma candidata que assinei a lista porque eu apoio eu apoio a causa da associação e apoio a luta contra a homofobia. Sim. Né? A sociedade precisa enfrentar os seus preconceitos. Né? E uma forma de enfrentá-los é lutar contra a opressão dos homossexuais, contra a opressão das mulheres e contra a opressão dos negros. E onde entra a prefeitura nessa luta aí? A prefeitura entra nessa luta, primeiro, com instrumentos públicos de combate à violência. Vamos pegar tanto a questão dos homossexuais quanto das mulheres. Em Belo Horizonte,
A média de agressão às mulheres são de 25 mulheres agredidas por dia. Belo Horizonte é a capital do Sudeste com maior índice de violência contra a mulher. Tem apenas uma delegacia de mulheres. E eu sei que a delegacia não é um instrumento municipal, mas cabe à prefeitura exigir. E tem apenas um abrigo para as mulheres vítimas de violência. E não tem nenhum abrigo para atender a população LGBT que é vítima de violência. Esse é um instrumento que a prefeitura deve fazer. E os 150 milhões que a prefeitura gastou com propaganda institucional para fazer propaganda do atual prefeito para ele se recandidatar, poderia ser gasto em campanhas de conscientização, por exemplo, da população nesse combate à opressão das minorias que não são minorias, né? Minorias em direitos, mas não necessariamente minoria em números. Vanessa, para concluir, 1 minuto para você deixar o seu recado aí para o eleitor de Belo Horizonte. Eu faço um chamado ao eleitor de Belo Horizonte que vote na nossa candidatura, que aposte em um segundo turno em Belo Horizonte e que aposte numa mulher trabalhadora que está na luta há alguns anos, construindo uma história nessa cidade como primeira prefeita de Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu que agradeço. Letícia, muito obrigado também. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou. Nós entrevistaremos amanhã, também às 16 horas, Maria da Consolação, candidata do PSOL à Prefeitura da capital. Até lá.